nesse computador. Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje é sobre Vygotsky. É esse senhor aqui. Ele é diferente de Piaget, mas ele faz um link com tudo que Piaget falou. É muito interessante quando a gente fala de Vygotsky e de Piaget, porque os dois, tem mais um terceiro, que é da próxima aula, que é Vallon, nasceram na mesma época, no mesmo ano. O outro ponto coincidente, eles estudaram o desenvolvimento infantil. Só que cada um amarrou o desenvolvimento de um modo diferente, ok? A gente viu que Piaget, ele viveu muito tempo, né, mais de 80 anos, então ele teve tempo de rever, de reformular toda a teoria dele, apesar da base de formação dele ser um biólogo. A gente vai ver hoje que Vygotsky é uma contribuição, é um dos teóricos mais importantes. Porém, a vida dele foi muito curta, muito rápida, mas a contribuição é de extrema importância, de extrema relevância. Ele vai fazer, na verdade, a gente consegue fazer um link das contribuições dele com as contribuições de Piaget, tá? Então, vamos começar primeiro falando um pouquinho quem foi o Vygotsky. Primeiro, que ele nasceu em 1896 e morreu com 38 anos. Então, gente, assim, a teoria dele foi muito rápida, mas de suma importância. E toda a formação dele teve uma relevância muito grande, a Revolução Russa de 1917. E isso trouxe um impacto em todos os trabalhos dele. Ele desenvolveu o trabalho dele baseado na teoria de Karl Marx. Ele desenvolveu uma teoria baseada nesses conhecimentos marxistas. É importante a gente ver que Piaget é diferente de Vygotsky, porém, dá para fazer um link entre os dois. Ele apontou vários caminhos, tá? Diferentemente de Piaget, que fez uma revisão de toda a teoria. Ele não. Pelo tempo de vida dele, de 38 anos, a contribuição dele é bem forte e tem um impacto muito grande para nós, educadores. Tá? O que diferencia, a gente falou das semelhanças, e o que diferencia Piaget de Vygotsky é em relação às situações de aprendizagem. Num curto espaço de tempo, ele escreveu 2 livros básicos, que é Pensamento e Linguagem e a Formação Social da Mente. Somente na década de 90, né, é que Vygotsky ele começou a entrar no cenário educacional brasileiro. Nós começamos a olhar Vygotsky depois da década de 90. E por que foi importante a gente olhar para ele? Porque, na verdade, ele vai fazer um elo. Tudo que Piaget falou, a gente consegue fazer um elo com a teoria de Vygotsky. Ele não fez um elo, porém não dá para a gente falar de uma sem falar de outra, tá? Então, por isso que a gente falou de Piaget primeiro, que Piaget é um biólogo, ele estudou a fase de desenvolvimento infantil, e ele dividiu em fases. Vygotsky vai dar um outro contexto. Então, é importante a gente conhecer o Piaget, como ele destacou, como ele trabalha, como ele alinha a questão de aprendizagem e como que Vygotsky vai trabalhar. E fazer um elo entre os dois, tá? E voltando um pouquinho a Piaget, ele foi um grande marco quando a gente fala no cenário educacional na década de 80. Não se falava em outro teórico. E o Vygotsky, mesmo com a formação social dele, ele fala muito do social. Um ponto que a gente tem que deixar bem claro, que Piaget vai falar do desenvolvimento, por etapas. E Vygotsky é o social. A palavra que define Vygotsky é social. A palavra que define Piaget é o desenvolvimento. O desenvolvimento por etapas, de acordo com aqueles 4 estágios da criança fala. E Vygotsky, ele vai definir o homem como ser social. Para o Vygotsky, o social tem uma importância fundamental na vida dessa criança. Quando ele fala de social,
Ele está falando do ambiente que a criança vive, do que a gente está possibilitando de conhecimento para essa criança, que ele fala que o bom aprendizado é aquele que se antecipa, o bom aprendizado é aquele que a gente consegue dar materiais para que desenvolva a inteligência. Então, como assim? Lê história para a criança, mas a criança não sabe. Claro que sabe, você está desenvolvendo a inteligência dela. Converse com ela, estimule. Quanto mais esse ambiente social, mais rico de conhecimento vai ser o desenvolvimento dessa criança. Diferente de Piaget. Está dando para vocês fazerem, mentalizar a diferença de Piaget, que é por etapas, são estanques? Não, ele não vai definir por etapas, ele vai falar que quanto mais eu possibilitar de conhecimento, mais materiais, melhor o aprendizado dessa criança. Até aí, ok? Ok, Sim, professora. Sim, Pro. Quando tiver dúvida, pode interromper. Outra característica de Vygotsky, ele é construtivista, tá? Diferente dos behavioristas do século XX, embora ele já tenha sido apontado como neocomportamentalista. Ele utiliza dos conhecimentos comportamentais, porém, ele é um construtivista. Ele é construtivista um pouquinho diferente. A gente pode falar que Piaget é construtivista e Vygotsky é socioconstrutivista. Por que Piaget é construtivista? Que ele vai falar que a criança vai construindo o seu desenvolvimento, vai construindo o seu aprendizado. E para Vygotsky, ele vai falar de socioconstrutivismo. Por que o sócio na frente? O sócio, porque o homem é um ser social, ele vive no ambiente histórico, ele está contextualizado dentro do ambiente. Por isso que Vygotsky, ele fala de socioconstrutivismo. Ele vai ser o teórico, o estudioso, que vai falar de linguagem e pensamento. Ele vai ser um dos precursores a falar da importância da linguagem. O que ele fala? Que desde o momento que a criança nasce, ela está inserida num contexto social, ela faz parte do ambiente familiar. E esse ambiente familiar vai trazer linguagem para ela. Esse ambiente familiar vai determinar as características da sua linguagem. Então, ele dá um ponto primordial, um pontapé primordial para o pensamento e para a linguagem, diferenciando de Piaget, que vai falar que a criança passa por etapas, ok? Esse é o primeiro ponto que diverge também de Piaget, que ele dá importância fundamental no pensamento e na linguagem. Ele desenvolveu a teoria sociocultural. Olha só, já falei lá atrás, sociocultural, socioconstrutivista. Por quê? Sócio está ligado ao social e o cultural à cultura no qual a criança está inserido. E ele tem como raiz a teoria do materialismo dialético, ou seja, as mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na natureza humana. De acordo com o contexto que a criança está inserida, com o meio que ela está inserida, vai ter modificações no seu cognitivo. Quando a gente fala em cognitivo, a gente está falando em emocional, em inteligência, os aspectos ligados à mente, ok? Emocional, aprendizagem, está ligado ao cognitivo. E, em vez de ele olhar para o final do processo, ele vai analisar antes como que ocorrem essas atividades sociais. E, para isso, ele propõe que desenvolvimento não precede a socialização, ok? Ao invés de falar de estruturas sociais, ele vai falar que as estruturas sociais é que vão determinar o desenvolvimento das mudanças mentais. Ele acreditava, e ele coloca de suma importância a questão do brincar, a questão do jogo na formação da criança.
tá? Então, a brincadeira e o jogo é de suma importância na caracterização da criança. E esse é um processo básico, onde vai ocorrer a mediação. O que ele fala de mediação? Mediação, ele vai falar que é uma ligação entre duas estruturas, através de sinais e instrumentos. Quando a criança brinca, quando ela participa de uma atividade de brincadeira, ela vai internalizando o social, ela aprende a cooperar, aprende a dividir, aprende a respeitar, a trabalhar em equipe, e isso vai ser instrumentos fundamentais para a aquisição do cognitivo dela. E esses signos, eles são internalizados e, a partir daí, constroem um pensamento mais elevado. Diferentemente de Piaget. Piaget, ele fala da importância do jogo, porém, esse jogo, ele vai ser para compreender o mundo. Já Vygotsky fala que não, que o jogo ele é de suma importância, porque é através do jogo que essa criança vai amadurecer o seu aspecto linguístico. Vygotsky, ele vai utilizar o desenvolvimento cognitivo, ele fala muito de cognitivo, tá? E esse fazendo um link com as interações da criança com o mundo que ela está inserida. Ele vai ser, para diferenciar e ficar bem básico de Piaget, ele usa muito social, muito social. Quanto mais social, melhor o desenvolvimento da linguagem. Quanto mais materiais, quanto mais recursos, melhor o desenvolvimento da criança. E ele fala que esses instrumentos, para que vão ajudar a criança, podem ser caneta, papel, ou linguagem, ou matemática, ou signos, ou uma revista, falar para a criança cortar e recortar. Quanto mais material, quanto mais recursos eu der para essa criança, melhor o desenvolvimento cognitivo dela. Ele vai falar que o bom aprendizado é aquele que se antecipa. E para antecipar, eu tenho que estimular, ok? Eu posso ler um livro, a criança, a bebezinha está tomando banho, tem aqueles livros que são de espuminha, é material de espuminha. Eu posso estar lendo aquele livro, tá? Ela está ouvindo. Eu estou desenvolvendo nela habilidades que futuramente serão primordiais. Isso é que fala o Vygotsky. Eu tenho que partir desse princípio, que a criança tem que ser estimulada. A criança, todo aprendizado está ligado ao contexto social, onde ela está inserido. E a partir daí ele vai falar que a criança passa por duas etapas. Primeiro, ela entra em contato com o ambiente social, é o ambiente que ela está inserida, e isso ocorre no nível interpessoal. O que é interpessoal? No nível dela com as demais. Depois de ela ter conseguido essa relação entre as demais, ela internaliza, ela passa para o nível intrapessoal, tá? Ok? Interpessoal com os demais, e o intra é com ela. Primeiro ela socializa, ela passa no ambiente social, depois ela internaliza. Essa cultura é que vai determinar, que vai gerar o modo de pensar dessa criança. E essas funções psicológicas, elas são desenvolvidas ao longo do tempo, sempre tendo o social alinhado a isso, sempre tendo o contexto cultural, contexto social no qual a criança está inserida, tá? O social só vai estar junto, ajudando. Para Vygotsky, o que nos torna humanos é a nossa capacidade de criar, de reorganizar, de planejar e utilizar todos os símbolos, toda a nossa linguagem para formar a nossa atividade, as nossas bases biológicas, ok? As formas humanas, por exemplo, a criança, ela pode pegar um cabo de vassoura e transformar no cavalo. Por quê? É o que ela tem, é o recurso que ela tem. Ou ela pode utilizar uma árvore como uma brincadeira. Então, essa é a capacidade que ela tem de criar e recriar. Quando aprendemos essa linguagem específica, a gente consegue transformar o mundo. Então, a vassoura, ela já não vai servir para o meu cavalo de pau, ela vai servir um tempo, depois ela vai ter a função de ser a vassoura. Vygotsky dá extrema importância à dimensão social, a gente vai falar muito hoje do social, a dimensão interpessoal,
a construção do sujeito. Vygotsky ele vai salientar que o ambiente social onde a criança está inserida é que vai caracterizar, esse ambiente social é que vai formar as suas características e o seu aprendizado. Tudo ela vem do meio em que ela vive, e isso tem uma variante muito séria. O pensamento humano, ele é um pensamento fundamentado no real. E quando ela está inserida num ambiente, ele coloca a diferença de significado de uma palavra ou um objeto. O que significa isso? Isso ele chama de signos. Ele coloca que a linguagem, ela é signos. E esses signos, ela faz com que a criança aumente sua capacidade de memória e registro de informações. Quanto mais ela vai tendo mais acesso aos signos, mais informações ela vai tendo, e ela vai desenvolvendo mais ainda. A linguagem escrita, ele dá muita importância para as duas linguagens, a linguagem escrita e a linguagem falada, tá? A gente sabe que a criança, primeiro, ela tem habilidade da linguagem falada, depois é que ela adquire habilidade escrita. Então, essa habilidade falada vai estar relacionada, vai ter um link com o mundo que ela está inserida. E, para isso, ele coloca que essa linguagem tem duas funções, a função do coletivo e a função individual. O que significa o coletivo? O coletivo, as pessoas que estão em minha volta é que vão falar e eu vou reproduzir daquele contexto. E o individual, que a partir daí eu vou criar o que eu achar correto ou não. Então, essa linguagem, ela serve de comunicação entre as pessoas. A linguagem faz com que o indivíduo simplifique ou generalize a experiência vivida. A linguagem ainda, ela tem um papel muito importante com um contexto real. E o desenvolvimento, o que ele vai falar do desenvolvimento? O desenvolvimento, como ele vem falando desde o social, do ambiente que a criança está inserida, ele vai falar que o desenvolvimento, ele está baseado, ele está sustentado pela interação da criança com a criança ou da interação da criança com o adulto, com o meio que ela vive. Não há desenvolvimento pronto e nem previsto, diferente de Piaget, que vai falando que passa por etapas. Não, aqui não tem etapas. O desenvolvimento, ele vai sendo pensado como processo. Mas que tipo de processo? O processo do organismo, o processo da cultura, no qual ele está inserido, das relações sociais, que vai fazer com que permitam uma aprendizagem. Então, para que realmente ocorra o desenvolvimento, precisa de 3 processos. Vamos ver aqui, então. Bem, ele vai colocar ainda que a escola tem um papel fundamental, tá? Que aos poucos a escola vai introduzir conhecimentos incorporados do senso comum. Então, existem os conhecimentos que são pseudos conhecimentos e os conhecimentos que são conhecimentos organizados, sistematizados, que são os conhecimentos científicos. Na verdade, a criança ela tem acesso a esses 2 conhecimentos baseado no senso comum, que é aquele determinado pela cultura, aquele que é passado de geração a geração. E a escola, ela tem que, aos poucos, tirar esse senso comum e incorporar conhecimentos elaborados e científicos. Vygotsky, ele vai trabalhar com zonas de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. A real é aquilo que a criança sabe fazer. O que a criança sabe fazer sozinha? Então, o que ela sabe fazer sozinha é zona de desenvolvimento real. O que ela precisa de uma outra pessoa é zona de desenvolvimento proximal. Eu vou explicar um pouquinho mais isso. Bem, a zona de proximal é o nível real. Ou seja, aquilo que nesse momento uma criança consegue fazer com a ajuda de alguém, mas que mais à frente ela vai conseguir fazer sozinha. Então, vamos supor, ela consegue fazer hoje, ela faz
sozinha. Beleza, essa é a proposta de Vygotsky, a criança tem que ser capaz de fazer sozinha. Mas tem algumas coisas que ela vai precisar do outro. Aí esse outro vai ajudá-la até o momento. Depois ela tem que ser capaz de fazer sozinha. Olha só, um bom exemplo disso é quando a mãe ensina um filho a falar. Ela sempre reage às tentativas da criança, incentivando, corrigindo, fazendo perguntas, em função da sua percepção que a criança pode ou não fazer. A criança evolui porque está recebendo novas informações. À medida que ela vai recebendo novas informações, ao que ela já sabe, ela vai caminhando, ela vai progredindo. Aos poucos, o que acontecia na zona de desenvolvimento proximal passa a ser feito pela criança sozinha. Então, ela já consegue falar, desenvolver sozinha. A mãe pode elevar o nível dos desafios. Nesse determinado momento, a zona de desenvolvimento proximal passa a ser zona de desenvolvimento real. Então, o que a criança faz sozinha, ela fala, me dá água, mas a mãe, ela pode aumentar essa dificuldade para que ela consiga fazer sozinha. Então, tem o que a criança faz sozinha, o que ela faz com a ajuda de um adulto. A proposta é diminuir, aproximar esses dois. A criança ela tem que ser capaz de fazer sozinha. Ela vai precisar de um adulto? Vai, mas em um determinado momento ela vai ter que ser capaz de fazer sozinha. Opa, eu pulei, gente. Tá aqui. E para isso, ele estabelece 3 conceitos fundamentais. O primeiro conceito é os sincréticos. O que significa isso? São as ligações mais simples. São a fala da criança, o que a mãe vai propor, são atividades, são as ações mais simples. São as ações que não têm muita relevância. Eu tenho que partir sempre do simples para o mais complexo. Aí eu vou para o segundo estágio, eu parto para o complexo. Eu vou aumentando essa dificuldade. Essa conexão vai fazer com que a criança vá adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. Sempre eu parto do sincrético para o complexo, do mais simples, do pensamento mais simples, para o pensamento mais complexo, onde vai exigir um pouquinho mais da criança. Quando eu estou no pensamento complexo, eu vou exigir que a criança consiga ter similaridade, unificação, que ela consegue unificar e que ela possa estabelecer relações entre os elementos. A partir daí... Qual o nome do segundo mesmo? O segundo é complexo. Eu sempre parto do mais simples para o complexo, tá? Eu vou falar, eu tenho uma palavra, eu vou dar uma atividade matemática do mais simples. Aí eu vou para o mais complexo. Depois eu vou para o conceito propriamente dita, porque a criança já passou por essas etapas, ela consegue aprender, tá? Então, a partir do terceiro estágio, ela é capaz de abstrair os conhecimentos a partir da sua experiência concreta. É necessário também examinar os elementos separados a partir da experiência concreta. Então, é igualmente importante unir e separar. Por exemplo, eu posso falar em síntese, em análise. Síntese, eu estou resumindo, e análise, eu vou olhar com um olhar maior. Então, sempre a criança, o aprendizado dela vai ser baseado em 3 estágios. Parte do mais simples, o mais complexo, para a formação dos conceitos propriamente dito. E esse percurso que ela vai estar, parece assim, ela tem 2 anos, nessa idade vai ter esse estágio, quando ela tiver 4. Não tem idade, tá? Esses conceitos, eles são constituídos, internalizados de maneira diferente para cada pessoa. Cada criança desenvolve no seu tempo e no seu ritmo. Então, não existe uma idade correta. Com 4 anos eu consigo partir do simples. Pode ser que sim, pode ser que não.
tá? Então, não existe uma idade engessada. Como falou Piaget lá atrás, as fases da fase etária. Aqui não existe isso. O aprendizado ocorre ao longo da vida. O aprendizado ocorre durante a vida toda de uma criança. Então, não existe uma idade para que ocorra os estágios. E ainda assim, ele vai falar que a cultura é muito importante, porque a cultura molda o pensamento de uma criança. O nosso cérebro é muito interessante, porque ele, quando a criança tem 3, 4 anos, ele tem uma plasticidade. Imagine um plástico que a gente consegue moldar. Então, o cérebro de uma criança também, ele é muito rico, ele é capaz de perceber muitas informações e reter muitas informações. Então, nesse momento, ele está evoluindo. Então, quanto mais informações, mais social, eu consigo melhorar a formação desses cérebros. Tem estudiosos que falam que a criança, com 4, 5 anos, ela é capaz, por ter essa plasticidade cerebral, ela consegue aprender um outro idioma com muita tranquilidade nessa faixa etária, tá? Porque o cérebro está evoluindo, ela consegue ter essa plasticidade. Então, ela aprende, por exemplo, o português e uma outra língua, vamos supor, o inglês. Por quê? Ela tem essa plasticidade, o cérebro dela se molda facilmente, ela consegue. Já uma pessoa, por exemplo, de 40, 50 anos, vai apresentar mais dificuldade em aprender uma outra, não que não aprenda, vamos deixar bem claro, aprende, porém, tem uma certa dificuldade em aprender uma outra língua, diferente de uma criança que o cérebro está ainda se formando devido a essa plasticidade. Professora, Pois não. no caso do desenvolvimento do estudo, por exemplo, se uma criança ela tem 7 anos e hoje em dia as escolas não repetem mais como antigamente. Aí ela passa, quando ela chega no segundo ano, ela passa de novo, só que o que ela aprendeu no primeiro, ela não vai voltar no segundo. Aí ela passa para o terceiro, aí quando chega no terceiro, ela se depara com aquele monte de coisa e faz falta o que ela não aprendeu, nem no primeiro direito e nem no segundo. Como a gente lidaria com essa criança? Então, isso daí está dentro da proposta de Vygotsky. O aprendizado se faz ao longo da vida. Ela não tem que aprender no primeiro ano a escrever o nome dela, ela pode aprender a escrever no segundo, no terceiro. Então, como que a gente vai fazer quando chega uma criança, como você colocou, com o terceiro ano e não tem os conhecimentos? Aí você vai ter que trabalhar com essa criança que não tem conhecimento com a que tem. A proposta aqui de Piaget e de Vygotsky também é colocar as duas sentadas juntas, uma criança que sabe com uma criança que não sabe, para que elas possam, as duas, uma está ensinando a outra. Então, tem as coisas que ela consegue fazer sozinha e tem as coisas que ela vai precisar de uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser um amiguinho, pode ser o professor. E é a partir daí que vai se formar o conhecimento. Então, por isso que ele não tem como repetir o aluno. Por quê? O conhecimento é construído ao longo do tempo. Por isso que não tem essa proposta, assim, e por que eu tenho que repetir no primeiro ano? Eu não sei escrever o nome, mas você pode aprender a escrever depois. Deu para sanar a dúvida? Deu, professora, mas é porque é complicado, porque assim, eu tô me baseando assim, aqui em casa, o meu filho, ele foi agora, né, para o 4º ano, mas eu vejo que ele tem muitas dificuldades, e dificuldades, assim, vamos dizer assim, bobas mesmo. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, como que você chegou até aqui sem saber isso? Eu me pergunto. Aí, às vezes, Sim. eu tento explicar para ele 2, 3 vezes, daí é que nem a senhora falou, daí ele fala, mãe, mas lá na escola, daí ele lembra, lá na escola a professora colocou meu amiguinho, e meu amiguinho me falou que isso era assim. Então, eu acho que nem a senhora falou, tinha essa interação de uma criança com a outra,
Então, para ele, eu acho que era muito fácil. Eu acho que quando eu explico para ele, não é tão fácil quanto o amiguinho explicando. Porque ele fala para Tal, mim, ele debate comigo. Meu amiguinho não falava sim, que era assim. é, é muito importante essa construção do conhecimento, a criança com o outro. Tem coisas que ela consegue fazer sozinha. Vamos supor, dar laço no tênis. Ele consegue fazer, não é? É uma Sim, habilidade que ele já desenvolveu. Ele consegue dar lacinho no sapatinho dele. Beleza. Mas tem outras que ele ainda precisa de uma outra pessoa. E essa outra pessoa é muito importante porque vai fazer com que esse aprendizado facilite esse aprendizado, facilite esse conhecimento. Então, talvez o modo como você esteja falando, esteja lidando, está difícil de ele compreender, e ao passo que ele, com o amiguinho dele, ele entende. Talvez, eu não sei. sim, eu acho que é, viu, professor? Acho que ele sente falta dos amiguinhos da escola, né? Porque ele fala, minha amiga me ensinou, mas não é assim, mãe, é assim. Aí eu, não, calma, mas o E, certo é assim. e sempre lembrando que você tem que sempre partir do mais simples para o complexo, para depois atingir o terceiro estágio. Que se você vai chegar, por exemplo, vamos pensar em divisão. Eu vou dar divisão com 3 casas, com 3 números, por exemplo? Não. A criança não sabe tabuada, não sabe somar, não sabe multiplicar. Então, eu tenho que começar com conceitos mais simples, ok? Com habilidades mais simples, 2 mais 2, 2 menos 2, para depois, e ela vai começar a formar o repertório dela, para partir para mais complexo, para atingir o terceiro estágio, para ela ser capaz de fazer sozinha. Se eu entrar no mais difícil logo de cara, ela não consegue. Tá? Em tudo, a gente tem que partir do simples, o mais complexo, e depois para um terceiro estágio mais elaborado. Senão, ela não consegue ter entendimento. Vamos lá, continuando. O mais difícil disso tudo é que a criança ela já tem esse conhecimento da palavra. E como o meio ambiente social que ela está inserida tem uma importância muito grande, até o de falar corretamente, a minha laranjinha, a minha aguinha, você tá estimulando essa criança a ter essa fala. Se você tiver uma fala correta, você vai dar um significado correto para essa fala. Não é aguinha, é água. Até um determinado momento, a gente atende, a tetinha, a chupetinha, mas depois não, né, gente? Não tem como eu chegar com uma criança com 5 aninhos na escola, por exemplo, 6 anos, e falando chupetinha, borrachinha. Isso, ela está trazendo isso de onde? Da casa dela, não é? Ela está trazendo do meio que ela tá trazendo do meio para a escola, ok? Então, essas minhas colocações, essas minhas palavras, eu tenho que estar falando, contextualizando o mais simples, o mais complexo, mas corrigindo de uma forma delicada, de uma forma sutil, para que a criança entenda e aprenda, né? A mente ela vai sendo substituída historicamente pelo sujeito. Lógico, a partir do momento que ele vai crescendo, o nosso cérebro vai modificando, vai adquirindo mais informações. A ideia central é que sempre ele vai falar do contexto sócio-histórico. Quando falar em Vygotsky, gente, isso é concurso. Se tiver Vygotsky na questão, diferencie Vygotsky de Piaget. Falou em contexto sócio-histórico? Vygotsky. Tá? Porque até agora a gente só falou disso. Falou de desenvolvimento por etapas, é Piaget. Falou desenvolvimento, por exemplo, psicomotor, é Vallon, que é o da próxima aula. Tá? Então, são esses 3 que nasceram no mesmo ano, estudaram a criança, porém com focos diferentes. Mesmo ele tendo menos tempo, ele foi mais a fundo nas ideias de Piaget. E é de suma importância a gente ter esse entendimento de que ele fala de signos, ele fala da importância do contexto histórico, ele fala que o homem, a linguagem vai mediar os seres humanos, é ela que fornece essa ligação do sujeito com outras pessoas. As contribuições para a educação.
Vygotsky vai colocar que a escola é o lugar onde acontece a intervenção pedagógica e é onde desencadeia o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, para ele, o professor tem um papel muito claro, né, de interferir, de estar junto com o aluno, de possibilitar que esse aluno aprenda e desenvolva dentro desse ambiente cultural. O professor vai cutucar o aluno na zona do seu desenvolvimento, tá? Então, naquilo que ele sabe fazer sozinho e naquilo que ele faz com outras pessoas. Eu vou possibilitar para que ele consiga fazer tudo sozinho. A educação tem um fator primordial na atuação dos membros e na mediação entre cultura e indivíduo. Os processos pedagógicos, eles têm que ser bem elaborados, tem que ter uma construção de conceitos. O aluno não é sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende junto, aquele que está dentro de um grupo social, naquele que tem valores, que tem linguagem, que tem conhecimento. O aluno não é uma tábula rasa, ele vem para a escola com uma série de conhecimento, com uma linguagem, um repertório muito rico. Então, esse professor tem que fazer esse link do que ele tem, do que ele traz, e como a gente pode trabalhar historicamente esses conceitos. Ele vai colocar também que os conceitos cotidianos que acontecem no dia a dia da criança, eles podem ser adquiridos pelos conceitos científicos, desde que seja elaborado de uma forma coerente. Então, aquilo que a criança traz do senso comum, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos supor, não pode tomar leite com manga, que é o nosso senso comum. Então, a partir daí, dos conhecimentos científicos, a escola quebra esse paradigma disso, tá? O que é correto, o que não é correto. Esses pseudo-conhecimentos, eles acabam caindo por terra. Ao observar a zona de desenvolvimento proximal, o educador, ele vai possibilitar o conhecimento de adiantar. Vou repetir o que eu tenho falado toda a aula do Vygotsky. O bom aprendizado é aquele que se antecipa. Eu tenho que estar sempre à frente para que o meu aluno consiga fazer o real e o que ele consegue fazer sozinho, o que ele consegue fazer com outros. Sempre possibilitando para que ele faça sozinho. Eu tenho que estimular para que ele consiga fazer sozinho. Bem, o ambiente que ele está inserido, essa criança, a gente sabe disso, que vai fazer com que ele desenvolva as atividades cognitivas. E isso vai gerar o seu desenvolvimento e vai ser passado para essa criança. Ele também destaca o papel do contexto histórico, onde a criança está inserida, tá? Por isso que ele é chamado de sócio-interacionista, e Piaget somente de interacionista. Olha só como a palavra é diferente. Tudo que tem um sócio na frente, Vygotsky, ele foi um teórico que aprofundou na teoria sócio-interacionista, sócio-construtivismo, e Piaget, só interacionista ou só construtivista, ok? Piaget destaca as contribuições da cultura, do social, o quanto isso é um facilitador de desenvolvimento mental, o quanto isso contribui para o cognitivo desenvolva. Vygotsky também vai falar que a forma como você intervém nos conceitos vai fazer com que a criança aprenda melhor. E isso vai favorecer no sentido que ela, primeiro, você vai ajudar a superar as dificuldades e fazer as correções das defasagens cognitivas. E a partir daí, você consegue ativar as áreas potenciais. Do que a gente já falou, tanto Piaget como Vygotsky, eles concebem a criança como um ser ativo. A criança está sempre em constante movimento, em constante aprendizado, mas tem diferenças no processo de desenvolvimento, na maneira como eles abordam o desenvolvimento. Resumindo, para a gente fechar Vygotsky,
Bem, para ele vai falar do social, a cultura. É de suma importância a cultura social. As diferentes culturas têm diferentes reflexos no desenvolvimento da criança. Se eu pegar uma criança que mora, por exemplo, numa periferia e uma criança que mora num bairro central, o conhecimento, o acesso à cultura que uma criança tem que mora no Morumbi, por exemplo, é diferente de uma criança que mora no bairro da periferia. A cultura, os recursos que ela tem, interferem no psicológico. As funções psicológicas de uma criança, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. E elas são através do símbolo. Então, eu não tenho que aprender a escrever com 4 anos, escrever meu nome. Eu posso vir a desenvolver esse conhecimento de aprender a escrever ao longo do tempo. Tanto que não existe mais retenção, que a criança ela vai até o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º aninho. Por quê? Porque aprendizado ela se faz ao longo do seu desenvolvimento. Então, ela pode vir a aprender com 9, com 8 anos. Aí a gente vai esbarrar com o problema que não sei quem falou, que colocou aí, mas a gente tem numa classe um aluno que está bem avançado e outro não. Então, por que não colocar os dois juntos? Já que a proposta dessa interação é possibilitar essa troca, ele que sabe com esse que não sabe. Essa troca é super favorável e isso está dentro da proposta de Vygotsky. Ele vai colocar também com a linguagem representa a cultura e depende do intercâmbio social. Os conceitos que a criança aprende vai estar ligado à plasticidade do cérebro. O cérebro ele vai desenvolvendo, conforme ele vai desenvolvendo, ele vai adquirindo uma evolução melhor. Em todas as culturas, os símbolos fazem parte da mediação. A linguagem, ele fala de linguagem, ele fala por símbolos, por sigmas. Então, para Vygotsky, a linguagem são sigmas, são símbolos. Os conceitos, eles são construídos de maneira linear e diferente, cada um aprende de acordo com o seu tempo, no seu ritmo, não é engessado. Com 4 anos ele tem que fazer isso, com 5, não. Cada criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Toda abordagem, ela é feita de um modo amplo e sempre possibilitando a transformação. Ele vai falar que a palavra é um microcosmo. O que significa isso? O início de tudo, e tem vários significados. Cada um vai interpretar de acordo com o seu contexto. A mente, ela vai sendo substituída. A partir do momento que eu vou colocando mais conhecimento, a minha mente vai tendo uma outra evolução. A nossa mente, é muito interessante quando a gente fala de cérebro, tudo que a gente faz está ligado ao nosso cérebro. Para mim fazer esse movimento aqui, olha só, quem está dando a comanda é aqui, é no meu cérebro. No meu cérebro, eu tenho uma parte responsável pela aprendizagem, que está aqui, uma parte da memória, uma parte ligada ao meu afetivo, ao meu emocional, é todo o nosso cérebro. Quando, por exemplo, a criança põe o dedinho numa tomada, tá lá, ela leva um choque. Então, esse choque, ó, vai passando por aqui, ó. Toda a dor vai percorrendo, vai lá para embaixo, para a medula espinhal, chega no cérebro. O cérebro dá a comanda, tire o dedo. Aí volta de novo essa informação, percorre tudo isso aqui, automaticamente tira o dedo. Então, olha só, eu estou dando esse exemplo para que vocês possam entender a dimensão do nosso cérebro, o quanto ele tem de importância para a gente. Então, o Vygotsky também vai falar que tudo que ele desenvolveu, todas as teorias, ele foi reconhecido por vários outros estudiosos, por vários outros teóricos, até porque ele não teve muito tempo de rever a teoria dele. E os conteúdos, tão chamados, que são aqueles do senso comum, são aqueles que passam pelo crivo que não passam pelo crivo da ciência. Existe o conhecimento do senso comum, que ele vai falar, e o conhecimento científico. O conhecimento científico é tudo aquilo que eu consigo provar cientificamente. O conhecimento de senso comum é aquele que é passado de geração a geração, de cultura a cultura. E a escola tem que trabalhar com conhecimentos científicos,
com conhecimentos elaborados, conhecimentos que eu posso provar. Então, por exemplo, se eu falar, a manga com leite faz mal, isso é comprovado cientificamente? Isso é senso comum. Mas se eu falar, existem vários estudos acerca da vacina que tem uma eficácia de 50%. Isso é cientificamente comprovado, que tem estudos comprovados. É diferente, senso comum, de senso científico, tá? Do crivo científico. Os conceitos científicos, como eu falei, eles são elaborados, eles são testados e eles são transmitidos pela escola. E aos poucos, isso que tem de senso comum, ele passa a ser incorporado científico. Então, ele tem o senso comum, mas aos poucos ele vai ser incorporado também, tá? A escola trabalha com zonas de desenvolvimento, a ideia de zona de desenvolvimento, que tem o real e o proximal. O real é aquilo que a gente já sabe. Eu sei amarrar o meu tênis, dar um lacinho. Então, eu tenho desenvolvimento real. O que eu sei fazer sozinho? E o proximal é aquele que a gente precisa de uma outra pessoa para estar fazendo. Então, o Vygotsky, ele utiliza duas zonas de desenvolvimento para explicar. O real é tudo aquilo que a criança consegue fazer sozinha, e o proximal é aquilo que ele precisa de uma outra pessoa para adquirir os conceitos. Essa outra pessoa pode ser um amiguinho, pode ser um professor. Tá? Então, ele vai precisar de alguém para ajudar. Ele não sabe amarrar o tênis, o sapatinho dele. Então, ele vai precisar de alguém que amarre para ele. Ok? Mas aí sempre você vai ensinar, vai possibilitar que ele faça sozinho. Quando ele fizer sozinho, ele já não vai precisar mais da pessoa, da mãe ou do coleguinha para amarrar o sapato. Então, ele adquiriu desenvolvimento real. Ele consegue fazer sozinho. Ele consiga cada vez mais fazer as coisas sozinho. Então, ele vai ter a ajuda de um outro, mas esse outro vai ajudar ele, num determinado momento, ele vai ser capaz de fazer sozinho. Até aí, alguma dúvida? Não, Pro. Para mim, ok, professora. Ok, Pro. Para mim também, Pro. Tá. E aqui tem esse exemplo, fica bem claro. Olha só. Zona de desenvolvimento real é aquilo que ele consegue resolver sozinho. Tudo que ele faz sozinho é zona de desenvolvimento real. Beleza? A zona de desenvolvimento potencial é quando ele precisa da ajuda de uma outra pessoa. E nesse meio tem a zona de desenvolvimento proximal. Como que está essa distância? Está muito grande? Eu sempre preciso do outro para estar resolvendo? A proposta dele é que ele tem que ter, com o tempo, que ele consiga desenvolver as habilidades sozinho. Então, essa distância aqui, eu tenho que estar diminuindo, que ele consiga resolver tudo de uma forma sozinho. E não sempre, eu não consigo fazer isso. Vem uma pessoa e ajuda. Eu não consigo. Vem uma pessoa e ajuda. Vem uma pessoa e ajuda. Não. Você também tem que ser capaz de fazer sozinho. O que você sabe fazer sozinho, você faz. Você vai ter a ajuda de outro quando você não consegue, mas a proposta é que esse outro vai ficando um pouquinho mais distante, que você consiga fazer sozinho as suas habilidades, e você consiga resolver sozinho os seus problemas. Então, são esses conceitos que ele coloca. Zona de desenvolvimento real, o que eu sei fazer sozinho, e a zona de desenvolvimento potencial, o que eu preciso do outro. Então, o aluninho, ele não sabe somar, tá? Ok. Então, ele vai precisar de uma outra pessoa. Então, eu vou pôr ele sentadinho com o outro, para que ele consiga aprender. Só que a proposta é ele não ficar apoiado no outro sempre. Ele vai ter que ter um momento que ele vai ter que aprender a fazer a continha sozinho. Então, ele vai ter que ter o desenvolvimento real, o que ele sabe fazer sozinho e o que ele precisa do outro. Só que em um determinado momento ele vai ter que fazer sozinho. Ô, Pro, Pode falar. agora,
A zona de desenvolvimento proximal, então, seria o estímulo do outro, não é isso? Porque agora que apareceu esse potencial, fiquei um pouquinho confusa, que no começo você disse que o O proximal... proximal, ele é a distância Tá. entre esses dois, ok? O real é o que ele faz, o potencial com o outro. E o proximal é a distância entre esses dois. A tá, que proposta, seria... a proposta de Vygotsky é que a criança, logicamente, ninguém sabe fazer tudo sozinho, não é? Para algumas coisas, a gente vai precisar do outro. Esse outro, eu não sei amarrar meu sapatinho, por exemplo. Eu vou precisar de um adulto para amarrar, ok? Só que essa distância, a gente tem que pensar nessa distância que vai ter uma hora que ele vai ter, que eu não tenho que, como, por exemplo, uma criança de 10 anos está amarrando o sapatinho dele. Vocês concordam que ele vai ter que aprender a ter essa habilidade, ele vai ter que aprender a resolver sozinho, amarrar o sapatinho dele com 10 anos? Então, ele vai ter que fazer. Eu estou dando um exemplo assim, bem extremo. Ele sempre, a mãe amarrou o sapatinho para ele, sempre amarrou o sapatinho para ele. Olha só, o real ele não sabe fazer, ele teve a mãe que fez. Beleza? Só que vai chegar um determinado momento que ele vai ter que fazer sozinho. Essa distância é a zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho que estimular para que ele faça sozinho, para que ele consiga percorrer o conhecimento na zona de desenvolvimento real, o que ele saiba fazer sozinho. Em alguns momentos, ele vai precisar do outro, porém, esse outro vai ter que se desvinculando aos poucos. Como, por exemplo, vou aprender a dirigir. Eu não sei dirigir, ok? Olha só, eu não sei dirigir. Eu vou precisar de uma pessoa que me ensine a dirigir. Beleza? Eu estou lá, estou aprendendo a dirigir, a pessoa está do meu lado. Chega uma hora que eu já tenho a minha carteira de habilitação, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Então, o que eu sei fazer no real? E até quanto que eu preciso do outro? Essa zona de desenvolvimento proximal é a distância, essa distância. Eu não preciso do outro sempre. O outro vai me ensinar, vai me passar a resolução do problema, vai ajudar, só que eu tenho que ter autonomia para ser capaz de fazer sozinho. Por isso que ele coloca a importância de eu ter um amiguinho que sabe um pouquinho mais. Então, eu estou aqui, eu não sei, meu amiguinho sabe, os dois vão sentar juntos. E os dois juntos vão trocar os conhecimentos, ok? Esse que sabe, ele vai ter esse papel de resolver o problema com a ajuda. Ele vai ter o papel de passar esse conhecimento para esse que não sabe. E essa distância aqui, ele vai ter que ser capaz, esse que não sabe aqui, aprender sozinho. Ele vai ter que ser capaz, ele tem a ajuda do outro, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que caminhar sozinho. É como o exemplo de dirigir, tá? Eu não vou ter o meu instrutor toda hora do meu lado. Então, vai chegar uma hora que eu vou ter que ser capaz de desenvolver essa habilidade de fazer sozinha, de resolver o meu problema de forma individual. São esses conceitos que ele coloca que é a base do ensinamento de Vygotsky. E o importante sempre é o social, tá? Todo o contexto que ele vai falar é do social. E ainda, ele fala para a gente aprender o conhecimento, ele passa por 3 estágios, os estágios sincréticos, que é o mais simples, o pensamento complexo, que eu vou falar o correto, e a partir daí eu passo para os conceitos propriamente dito. Eu vou ampliando, olha, vou ampliando o leque de conhecimentos da minha criança, do meu aluno, tá? Eu tenho o simples, ó, pequenininho, eu passo para um conceito mais elaborado, para depois o conhecimento propriamente dito. Então, quando a mãe conversa com uma criança, ela propõe primeiro uma fala simples. Dessa fala simples, ela vai aumentando um pouco mais a dificuldade. Olha só, eu passo para um pensamento mais complexo e depois para conceitos propriamente ditos. Ele vai falar que a palavra, ela tem vários significados. Cada um entende de um contexto. E a palavra é de suma
importância. Ele atribui um significado muito importante para a linguagem. E ele vai colocar que a mente ela é substituída historicamente, ou seja, dentro do contexto que a criança está inserida, no meio que ela faz parte, ela vai adquirir uma linguagem de acordo com o social, e isso vai fazer parte da vida dela. A ideia central é que o desenvolvimento parte sempre do contexto sócio-histórico, sempre do contexto em que ela está inserida. Falou em social, falou em contexto sócio-histórico, é a palavra-chave de Vygotsky. O homem, ele não tem acesso aos objetos, mas ele pode ser mediado. Como mediado? Pela linguagem, pelo repertório da palavra, da fala. A linguagem é o que vai diferenciar e é o grande salto para a evolução da espécie. Ele dá uma suma importância ao papel da habilidade da linguagem, o quanto é importante a criança adquirir a linguagem. Mas como que a criança vai adquirir a linguagem? Gente, lendo história para ela, conversando com ela, estimulando a fala dela, estimulando a linguagem. Quanto mais eu estimular, mais eu possibilitar, melhor o conhecimento dela. Ele vai falar que os conceitos é a relação de mediação entre o sujeito e o objeto. Então, para que a criança possa adquirir o conhecimento, ela vai ter que estar inserida nesse contexto social que ela vive, nesse contexto histórico, social que ela está inserida. Continuando, a perspectiva sociocultural de Vygotsky. Bom, ele vai fazer uma distinção entre pensamento e linguagem. Primeiro, a criança adquire a linguagem, depois forma o pensamento. Ele vai falar da mediação cultural, o quanto é importante a criança ter acesso a revistas, à internet, a todo o material, desde que seja de uma forma saudável, né? Não vamos deixar utilizar a internet de uma forma errada, mas desde que seja feito de uma forma saudável, isso vai contribuir muito na construção de significados, de linguagem, que vai fazer com que ele aprenda mais. Com isso, ele vai ocorrer o processo de internalização. E o papel da escola, ela, assim, é transmitir conhecimentos. E esses conhecimentos é diferente daquele que ele aprende na vida cotidiana. Por quê? O que ele aprendeu na vida cotidiana é o conhecimento do senso comum. A escola tem que fazer esse link do senso comum para o senso científico, para a proposta científica. Então, eu vou pegar o que ele ouviu lá, no meio que ele vive, no meio que ele está inserido, eu vou trazer para a escola e a escola vai trabalhar isso com uma forma, trazendo o lado científico do fato. Ainda, ele parte do pressuposto que todo ser humano, ele é um ser humano social, e ele precisa do outro para interagir. Olha só, de novo a gente está esbarrando no social, né, gente? De novo, ele está falando que o aprendizado, ele é fruto do social. Tem um vídeo muito bacana, eu não consegui salvar, que a criança, ela é fruto do meio que ela vive. E esse vídeo, ele está mostrando assim, o pai está fumando, joga cigarro, a criança também quer fumar e quer jogar o cigarro. O pai joga o lixo na rua, a criança também joga o lixo na rua. O pai, no sinal de trânsito, faz um gesto feio, a criança também faz um gesto feio. Então, tudo isso, ela vivencia no meio qual ela está inserida, todo esse aprendizado, tudo que ela vivencia, ela vai levar para a vida dela. Então, a cultura é uma parte da natureza, é um processo histórico. E isso faz com que molda o aspecto psicológico do homem. Ele vai falar também do desenvolvimento psicológico do cérebro, como eu havia dito, a plasticidade que o cérebro tem. A criança, ela aprende muito, 2, 3 idiomas, porque ela tem um cérebro com uma plasticidade muito grande. Uma amiga minha americana, marido brasileiro, então elas tinham os 2 idiomas.
tanto inglês como português. Ora ela falava inglês, ora ela falava em português. E as crianças compreendiam e desenvolveram esses dois idiomas, devido ao que é plasticidade do cérebro e o meio que ela está inserida no social possibilitou ela ter conhecimento dessas duas línguas, ok? Então, elas cresceram tendo como referência os dois idiomas. O cérebro também fundamenta a ideia que ela é construída ao longo da história do homem. Eu não preciso aprender tudo agora, eu posso aprender com o tempo. Ainda, Vygotsky vai falar, ele vai rejeitar aquela ideia das coisas serem fixas, das coisas sejam imutáveis, como foi proposto por Piaget. Então, de 2 a 3 anos, 4 anos, ela passa por uma fase, depois ela passa por outro. Não. Ele descarta essa ideia, ok? Ele vai trabalhar o cérebro como um sistema aberto, um sistema que tem uma plasticidade. A estrutura cerebral é que vai moldar ao longo da espécie de desenvolvimento individual. O cérebro, ele, graças à sua plasticidade, como eu já falei, ele consegue adquirir com que a pessoa aprenda e faça as transformações desse aprendizado. E o que Vygotsky vai falar é que justamente essa plasticidade vai fazer com que ele desenvolva o seu cognitivo. E isso traz contribuições no contexto sócio-histórico, dependendo do contexto que ele está inserido, dependendo do meio que ele vive, o meio vai contribuir para que esse cérebro desenvolva, adquira a plasticidade. E aqui a gente vai ver agora a diferença de Piaget e Vygotsky. Eles são diferentes? São, mas dá para fazer um elo utilizando as duas teorias no dia a dia. Por exemplo, Piaget, ele foi biólogo, e por ser biólogo, ele deu o desenvolvimento, ele atribui um significado baseado na maturação biológica. A criança conforme ela vai maturando, ela vai desenvolvendo. E Piaget aceita que os fatores internos, eles têm uma influência maior sobre os externos. Então, à medida que a criança vai passando por estágio, vai desenvolvendo, vai aprendendo. Vygotsky vai falar que não, que o ambiente que ela está inserida, o ambiente social é que vai modificar. O ambiente social em que a criança nasce é que vai possibilitar esse desenvolvimento. O ambiente que ela está inserida vai possibilitar o crescimento cognitivo da sua inteligência, das suas capacidades mentais. Então, nesse sentido, ele não aceita que existe um desenvolvimento humano único, tá? Tudo está ligado ao contexto social. Ainda, Piaget, com relação à construção, Piaget vai acreditar que o conhecimento é elaborado pela criança de acordo com os estágios. Ela vai passando, ela vai indo. Por exemplo, a visão particular e egocêntrica que as crianças mantêm vai se aproximando da concepção dos adultos, tornando-se socializada e objetiva. Vygotsky discorda disso, discorda desse conhecimento individual para o social. Ele vai colocar que a criança já nasce no mundo social, desde o seu nascimento. E desde o seu nascimento, esse social vai fazer com que ela interaja com os adultos ou outras crianças mais experientes. A construção do real, ela vai ser mediada pela relação interpessoal, eu com os outros, que aos poucos vai ser internalizada pela criança. Dessa forma, o social é um grande salto para o desenvolvimento. Olha só como está diferente. Continuando, com relação à aprendizagem, Piaget vai falar que a aprendizagem está ligada ao desenvolvimento, já que ele atribui que a criança passa por etapas. E essas etapas é que vai causar um impacto na aprendizagem. Com isso, ele tira o papel social e a interação social.
Vygotsky, ao contrário, ele vai falar que a aprendizagem ela é influenciada pelo meio em que a criança vive. Quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento, mais ela adquire conhecimento. O bom aprendizado é aquele que se antecipa. Quanto mais ferramentas eu der para essa criança, melhor. Ainda, Piaget, com relação ao desenvolvimento entre linguagem e pensamento. O que Piaget vai falar? Piaget vai falar que o pensamento, ele aparece antes da linguagem. Primeiro ele pensa, depois ele fala da linguagem, tá? E ele vai falar que esse pensamento basicamente está ligado aos esquemas sensório-motores, que é a primeira etapa que a criança passa, o período sensório-motor, e não da linguagem. Piaget, contrário de Vygotsky, ele vai falar que pensamento e linguagem são independentes, são interdependentes, desde o início da vida. A aquisição da linguagem da criança modifica as estruturas mentais. Isso dá a ela uma definição do que é pensamento, e isso possibilita a imaginação, memória, planejamento e ação. Olha como os dois autores teóricos, eles acabam se opondo um do outro. Piaget, em relação à linguagem, Piaget vai falar que essa só ocorre depois que a criança adquiriu as habilidades. Quando a criança é muito nova, ela não tem essas habilidades da linguagem. Conforme ela vai passando pelas etapas, conforme ela vai passando pelos níveis que ele colocou lá, ela vai adquirindo as habilidades e ela vai desenvolvendo pensamento e linguagem. Piaget, todavia, estabelece uma separação entre as informações, tá? Já que não precisa sofrer a influência dela. E Vygotsky, ele vai falar que as experiências da criança é que vai ter um desenvolvimento cognitivo, é ela que vai ajudar a formação do meu. Quando eu falo em cognitivo, é tudo que está ligado à minha inteligência, à minha aprendizagem, à minha memória, ok? Então, essa linguagem, essa experiência dele com o social, é que vai ajudar a formar o seu cognitivo. E por fim, a gente tem aqui, ó, para a educação, a escola para Piaget. Piaget, ele propõe atividades desafiadoras, tá? E Vygotsky, ele incentiva as novas conquistas. O professor para Piaget, ele é um estimulador, facilitador de experiências. E para Vygotsky, ele é um mediador. Ele vai estar mediando essa relação. Isso é muito importante, essa diferença. O aluno, para Piaget, ele é um aluno ativo, o erro deve ser respeitado, porque com o erro a gente consegue produzir o conhecimento. E o Vygotsky não fala nada do aluno. Então, olha só as diferenças básicas que a gente tem que ter claro quando a gente fala de Piaget. Lembrando que Piaget, ele põe o aprendizado, o desenvolvimento como etapas e Vygotsky como social. Essa é a principal diferença desses dois autores, tá? Vamos voltar lá, e aí, gente, alguma pergunta, alguma contribuição? Apesar do pouco tempo de vida que ele teve, ele foi bem mais a fundo do que Piaget quando colocou as contribuições dele, não é? Ele cutucou todo esse contexto que Piaget colocou. Só que não dá para a gente falar só de um. Então, quando a gente vai falar de, mas em sala de aula, eu uso que método? Uso os dois, Piaget e Vygotsky. Você, lembrando dos conceitos de Piaget, lembrando das etapas, o ensino desafiador, e, ao mesmo tempo, você propõe atividades que o aluno possa estar fazendo, compartilhando com o outro. Então, as duas propostas, no fundo, elas vão se interligar, tá? Então, é um link que eu pego Piaget e faço um link com Vygotsky na minha prática, no meu dia a dia. Nem Piaget 100% e nem 100% Vygotsky, sim, um link dos dois, ok? Respeitando as etapas que a criança passa, como Piaget coloca, levando em consideração o contexto social que a criança está inserida, o que ela traz, que é muito rico de aprendizado
da casa para a escola, e a partir daí, o professor tendo esse feeling, ele consegue utilizar esses dois de uma forma a atender melhor, possibilitando o aprendizado da criança. Alguma coisa a acrescentar, falar, meninas? Pro, eu entendi que as duas teorias, uma complementa a outra. Isso, Porque quando o Piaget fala da linguagem, ele é certo, porque existe um momento certo que a criança vai falar. Se sim, eu pego o Vygotsky, que é o estímulo, eu não, por mais que eu estimule uma criança de 4 meses, um bebê a falar, que eu leia para ela, que eu converse, que eu cante, ela não vai começar a falar só por isso. Ela tem sim, que estar preparada, né? Eu digo assim, para poder falar. Eu gosto muito dos dois, porque eu acredito que Vygotsky veio incrementar a teoria do G, porque uma não se faz, não se realiza sem a outra. Eu acredito que perfeito. seja isso. Perfeito, é isso mesmo, né? Na verdade, uma não caminha sem a outra. Então, eu preciso entender o desenvolvimento, as etapas que a criança passa, tendo o olhar para Piaget, e, ao mesmo tempo, olhando o contexto social, possibilitando esse amadurecimento, sendo o professor mediador, possibilitando o desenvolvimento real, que ela sabe fazer sozinha, e o que ela pode fazer com o outro. Então, na verdade, é isso que a Renata colocou, que eu tenho falado. É os dois. Olha, é eu fazer o link dos dois. Tá? Não existe uma proposta que é puramente piagetiana e nem uma proposta 100% vigotskiana. Não existe uma escola que é 100% baseada na teoria de Vygotsky e nem 100% da teoria de Piaget. O que existe é fazer um link de um com o outro. Tá? Eles são extremamente diferentes, mas eles foram extremamente pontuais, extremamente profundos, e a contribuição deles é muito importante, você entender um, entender outro, e fazendo essa junção desses dois. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Ficou claro? Para quem não tinha ouvido falar de Vygotsky, ele é um pouco mais extenso, ele é um pouquinho mais complicado, parece que a gente entende mais o Piaget, porque fica muito mais próximo, né? Eu consigo entender olhando as etapas que a criança passa. E Vygotsky, ele é um pouco mais complexo. Mas ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é mais simples, porque ele atribui tudo ao contexto social. A importância que ele dá ao contexto social é muito maior do que Piaget. Piaget nem fala de social, ele vai ser o teórico que vai falar bastante do contexto social. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Professor, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre aquela palavra lá, signo, que não entrou muito bem na cabeça. Eu Sim. acho que eu passei um pouco meio despercebido lá naquela... É que quando ele fala de linguagem, ele fala de signos. Ele dá um contexto diferente. A linguagem, ele atribui a linguagem como signos. A linguagem são signos que as crianças atribuem. Então, o Vygotsky, ele não fala em linguagem escrita ou falada, ele fala em signos. Essa é um conceito, assim, enxugando bem para você entender. Ele utiliza signos, tá? Ele não fala em linguagem escrita e falada, ele fala signos. Mais alguma contribuição, gente? Não, Pro, muito bom. Realmente, os dois, assim, se interrelacionam, né? E muito, né? E muito, não é? Não dá para falar só de um e do outro. E na próxima aula, a gente vai ver o Vallon. O Vallon também nasceu no mesmo ano, também estudou desenvolvimento infantil, só que ele deu um outro contexto. Ele trabalhou o emocional. Olha só, que como cada um foi para um contexto diferente, e no fundo, as três teorias se juntam. Quando a gente fala de emocional, o que a gente está querendo dizer com isso? Putz, quando eu estou bem, eu consigo aprender, não é? O meu emocional está abalado, eu não aprendo. Então, ele vai falar dos aspectos emocionais e dos aspectos psicomotor, que é a questão da psicomotricidade, que isso começa desde bebezinho, o desenvolvimento psicomotor.
Então, por isso que a gente está vendo os 3, que, na verdade, no dia a dia, a gente faz um link dos 3, tá? Ou a gente viu separadamente, uma aula só de Piaget, uma aula só de Vygotsky e uma aula só de Vallon, para entender as propostas de cada um deles. E sempre lembrando que dá para fazer um link dos 3. Não dá? Hoje eu sou 100% Piaget. Não dá. Mais alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Tudo Para tranquilo, mim Pro. tá, Pro. Só quero ver se eu consigo passar. Pro, até agora tranquilo. Ai, que bom. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo por aqui. Só um minuto, pessoal. Quero ver se ele abre por aqui. Não, deixa eu fechar. Eu vou disponibilizar todo esse material no Google Class, vou disponibilizar tudo para vocês. Deixa eu ver, eu saí fora, mas eu tô dentro, viu, gente? Só quero ver se eu consigo abrir pelo menos um vídeo aqui para a gente ver em conjunto. Não sei o que vai dar, vamos ver. Deixa eu aproveitar e já falar para vocês, montem equipes, que a partir da semana que vem eu vou trabalhar com vocês com eu vou dar o tema do trabalho de vocês. Montem equipes de 5 alunos, ok? Aí eu já vou dividir o tema, vocês vão estar só vendo as equipes. Ele não está abrindo ainda, vocês não estão vendo nada da minha tela, né? Sim, Não, está abrindo a tela, acho que agora, né? Espera aí. Abriu, Pro. Sócio-construtivismo. Espera aí. Abriu? Pessoal, abriu? Está aparecendo o vídeo, Sim. Piaget? Está aparecendo? Aparecer. Então, posso Sim, colocar Bro. o som só para a gente ver esse primeiro em conjunto, os demais a gente vê separado. É rapidinho, gente, é 3 minutinhos. Só tá Não, sem não tá áudio. saindo áudio. É, Tá sem áudio? Ai, que Tá bem dano. baixinho. aumenta um pouquinho, Pro, ver se é isso. Deixa eu ver, peraí. Espera um pouco, deixa eu sair daqui e voltar no meu computador. No meu tá no máximo. Ai, tá aqui o som. Peraí, meninas. No próprio vídeo, Pro, não é no alto-falante do vídeo? Não, aumentei, ó, gente, aumentei para 100. Vamos ver. Escutem. Pro, eu não tô escutando nada, não. Não? Não, Pro. Não, então vamos sair daqui, a gente vai lá para o Zap. Já vi que não dá. Eu queria só fazer um teste com vocês. Quando a gente passa um vídeo no Zap, procurem compartilhar as ideias para mim saber quem assistiu, quem não assistiu, como é que está o entendimento de vocês,
tá? Eu dou um tempinho, mas assim, é legal se vocês estiverem vendo, compartilhando, tirando dúvidas, que os vídeos, eles amarram o assunto. Então, vamos fazer assim, eu não consegui passar o vídeo, já vai dar um intervalo. A gente vai no intervalo, aí eu volto, passo, são 2 vídeos, para a gente fechar o assunto sobre Vygotsky. Ok? Depois eu vou disponibilizar um resumo. Quando eu disponibilizo o resumo, deixem salvo numa caixinha, que ele, assim, ele vai ajudar vocês em tudo que vocês terão que fazer daqui para frente. E outra recomendação, formem grupos de 5 pessoas. Professora, pode ser 6? Ai, meu Deus, olha lá. 6. É porque a gente já tem um grupinho de 6 meninas, as Que são os novatas. alunos novos, o primeiro Então, tá semestre. bom. Vamos lá, vamos fechar. De 6, no máximo, 7 já vira a casa da mãe Joana, não é? Um trabalho e outro Tá bom, encosta. Pro. Um trabalho e Tá bom, obrigada. Então, vamos Então, fechar. alguém coloque eu no meio desse grupo aí, por favor, viu? Aí vocês conversem entre vocês, vocês acertem, vocês, assim, comecem a ver os detalhes, quem vai ficar com quem, com quem, com quem. Aí, nas próximas semanas, eu vou falar o trabalho que vocês vão fazer em grupo, ok? Primeira etapa é vocês se dividirem. Vou deixar vocês à vontade, montando a equipe de vocês. Tá? Então, a gente volta no Zap, eu vou encerrar aqui, tentar gravar, ver se deu certo, a gente finaliza aqui essa primeira parte, e volta no Zap com 2 vídeos e um resumo e uma atividade. Tá bom, gente? Beleza, Pro, obrigada. Tá bom, Ó, Pro, até mais. Intervalo, professor. Obrigada, Pro. intervalo de 20 minutinhos, a gente volta às 10. Eu chamo vocês lá, ok? Ok, Pro, Ah, tá bom. obrigada.